Bem-vindos ao Será Real, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Antes de mergulharmos nas histórias de hoje, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Preparados para sentirem arrepios? Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e vamos começar. Era uma madrugada comum no hospital de emergência, o tipo de turno que sempre tem um ar meio sombrio, especialmente por volta das 3 da manhã, quando o silêncio se instala de maneira quase opressiva. Eu tinha acabado de me formar e estava no meu primeiro emprego como enfermeira. Estava na fase de me acostumar com a rotina noturna, e aquela quietude ainda me deixava nervosa. Sempre me senti uma pessoa racional, focada no trabalho, mas havia algo na calmaria daquele horário que parecia distorcer a realidade, tornando familiar em algo sutilmente inquietante. Naquela noite, enquanto fazia a ronda habitual pelos corredores, percebi que o Sr. Augusto, um paciente idoso que havia sido admitido alguns dias antes, estava tentando sair do leito. Ele era um homem magro e frágil, com olhos cansados que pareciam carregar décadas de sofrimento. Seu corpo tremia ligeiramente enquanto se esforçava para se levantar, claramente desorientado. Sr. Augusto, o que o senhor está fazendo fora da cama? Perguntei suavemente, aproximando-me dele. Ele olhou para mim com um misto de confusão e angústia, murmurando algo sobre querer ir embora. Volte para o seu leito, vou buscar seu remédio, e o senhor precisa descansar, continuei, tentando acalmá-lo. Ele parecia hesitar, mas acabou permitindo que eu o ajudasse a se deitar novamente. Ele suspirou de cansaço e fechou os olhos, quase como se estivesse esperando por algo. Deixei o quarto dele e fui até a sala de medicamentos para preparar o que ele precisava. O hospital estava quieto demais, o tipo de silêncio que só é quebrado pelos ocasionais bips dos monitores ou pelos passos distantes de outros funcionários. No entanto, enquanto eu misturava o remédio, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo estivesse errado. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. Estava só cansada, imaginei. Quando voltei ao quarto do Sr. Augusto, o leito estava vazio. No começo pensei que ele tivesse se levantado de novo. Olhei ao redor, mas não havia sinal dele. O banheiro estava vazio, e o corredor, que antes eu considerava opressivamente silencioso, agora parecia carregar um eco estranho, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Minha mente começou a formular explicações racionais. Talvez ele tenha ido a outro quarto ou estivesse vagando pelo corredor. Mas enquanto eu buscava respostas, a sensação de que algo estava muito errado se intensificava. Não era normal um paciente na condição dele se movimentar tanto. Resolvi procurar ajuda. Encontrei a enfermeira Carla, uma colega mais experiente, e perguntei se ela havia visto o Sr. Augusto. Carla parou e me olhou com uma expressão estranha, como se não acreditasse no que eu estava dizendo. Augusto? Aquele paciente do quarto 17. Assenti, sentindo meu coração acelerar um pouco. Havia algo na maneira como ela me olhava que me deixava desconfortável. Júlia, o Sr. Augusto faleceu há mais de uma semana, ela disse, sua voz baixa, mas clara. As palavras dela ecoaram na minha mente como um choque de realidade. Fiquei parada, tentando processar o que ela havia dito. Eu sabia que não estava louca. Eu tinha acabado de ajudar aquele homem a voltar para o leito. Tinha sentido o peso do seu corpo frágil contra meus braços. Tinha visto cansaço nos seus olhos. Mas as palavras de Carla me atingiram como um soco no estômago. Tentei insistir, explicar o que tinha acontecido, mas Carla apenas balançou a cabeça, visivelmente preocupada com meu estado. Você deve estar exausta. Esses turnos noturnos são puxados, disse ela, tentando me acalmar. Voltei para o quarto do Sr. Augusto, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar no corredor. O leito ainda estava vazio, as cobertas jogadas de lado como se ele tivesse realmente se levantado. Mas a ficha começou a cair lentamente. O Sr. Augusto não deveria estar ali. Eu sabia o que havia visto, o que havia sentido, mas nada fazia sentido. No restante daquela noite, as horas se arrastaram. Não consegui tirar da mente a imagem do Sr. Augusto, sua expressão cansada, e a sensação perturbadora de ter ajudado alguém que não deveria mais estar entre nós. Sou policial há mais de 10 anos. Me chamo Ricardo, tenho 35 anos, e já vi muita coisa estranha em serviço. Mas naquela madrugada, por volta das 3 horas, fui confrontado com algo que desafia toda a minha lógica e experiência. Eu nunca imaginei que seria arrastado para um pesadelo que ainda me faz questionar a sanidade.
Eu e meu parceiro, Carlos, estávamos de plantão, quando recebemos um chamado incomum. Uma briga de casal em uma casa no fim da rua, supostamente abandonada há anos. A casa tinha uma história macabra. Foi o cenário de um assassinato brutal. Um jovem casal, Isabela e Maurício, foi encontrado morto ali, e o culpado nunca foi preso, embora o ex-namorado de Isabela fosse o principal suspeito. Isso não faz sentido, murmurou Carlos enquanto dirigíamos. A casa deveria estar vazia. Eu apenas concordei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Não era o tipo de lugar onde alguém deveria estar àquela hora. Quando chegamos, a casa parecia ainda mais sinistra sob a luz fraca da madrugada. Estava parcialmente envolta por trepadeiras, com as janelas sujas e a porta da frente levemente entreaberta. A sensação de que algo estava errado era palpável. Entramos com cautela, usando nossas lanternas para iluminar o corredor empoeirado. A casa estava congelada no tempo, com móveis cobertos por lençóis brancos e o cheiro de mofo impregnando o ar. "Aqui é a polícia", gritei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Então ouvimos. Primeiro, eram sussurros, seguidos de passos leves, como se alguém estivesse andando pelo andar de cima. Troquei um olhar com Carlos, e subimos as escadas, que rangiam a cada passo. Os sons nos guiaram até o quarto principal. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la, fomos recebidos por uma visão assustadora. No meio do quarto, havia um casal discutindo. A mulher, loira e pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia ser Isabela. O homem, alto e de olhar ameaçador, parecia ser Maurício. Eles estavam lá, como se a tragédia nunca tivesse acontecido, revivendo aquele momento horrível. Mas havia algo errado. Suas vozes eram distorcidas, como se viessem de outro tempo. Carlos e eu ficamos paralisados. Aquilo era impossível. Estávamos vendo uma cena de anos atrás, como se estivesse acontecendo agora. "O que?", murmurei, sem saber o que fazer. De repente, a porta se fechou violentamente atrás de nós, trancando-nos no quarto. O ar ficou mais pesado, quase sufocante, e as luzes das lanternas começaram a piscar. A discussão entre o casal aumentou de intensidade. Isabela gritava, acusando Maurício de traição, enquanto ele tentava se defender. E então, a porta do armário se abriu sozinha, revelando um terceiro homem. Era o ex-namorado de Isabela, o suposto culpado. Seu rosto estava retorcido em uma expressão de fúria. Ele avançou para Maurício, e antes que pudéssemos reagir, tudo mudou. Fomos subitamente puxados para dentro da visão, como se estivéssemos vivendo o momento. Carlos e eu estávamos paralisados, forçados a assistir enquanto o ex-namorado atacava Maurício com uma faca. O sangue escorria pelo chão de madeira, e o grito de Isabela ecoou pela casa. Mas então, algo inesperado aconteceu. O verdadeiro assassino se revelou. Não era o ex-namorado, mas Isabela. Com olhos cheios de ódio, ela pegou a faca e, em um movimento rápido, apunhalou Maurício pelas costas. O ex-namorado, em choque, tentou segurá-la, mas ela se voltou contra ele também, atacando com uma violência insana. O horror nos invadiu. A história que todos conheciam estava errada. Isabela, a vítima, era na verdade a assassina. De repente, tudo ficou silencioso. A cena diante de nós desapareceu, e nos vimos de volta ao quarto vazio, com a respiração ofegante e corações disparados. O quarto estava escuro e frio, como se nunca houvesse sido habitado. Carlos e eu trocamos um olhar atordoado. O que acabarmos de presenciar? Foi real? Ou apenas uma ilusão macabra criada por algo que não conseguimos explicar? Tentamos abrir a porta, que agora estava destrancada, e saímos daquela casa o mais rápido possível. Quando voltamos ao carro, o rádio voltou a funcionar. O despacho nos chamava, perguntando por que não havíamos respondido nos últimos 30 minutos. Trocamos um olhar assustado. Para nós, tinham sido apenas alguns minutos lá dentro. Até hoje, não consigo apagar aquela noite da minha mente. Quem realmente era Isabela? E o que nos fez reviver aquele horror? Não consigo evitar o pensamento perturbador. Será que foi real? Trabalhar como barguel num clube noturno tem suas vantagens.
O movimento constante, as músicas vibrantes e as pessoas animadas faziam as horas voarem. Como morava apenas alguns quarteirões do trabalho, costumava caminhar até em casa no final do expediente. Era algo que fazia quase sem pensar, a rotina repetida tantas vezes que se tornará confortável, mesmo durante as horas mais escuras da madrugada. Mas naquela noite, algo estava diferente. Era feriado, e a cidade parecia ter parado no tempo. As ruas que normalmente teriam alguns bêbados ou casais voltando de festas estavam completamente desertas. Nenhum carro passava, nenhum som ecoava além do vento que assobiava levemente entre as árvores. Eu deveria ter sentido a calmaria como um alívio, mas ao invés disso, a quietude pesava como um manto sobre mim. Fechei a porta do clube e olhei ao redor. A brisa da madrugada era fria, e puxei o casaco mais perto do corpo, ajeitando a bolsa no ombro. As luzes dos postes lançavam sombras compridas no asfalto, e a lua, meio encoberta por nuvens, oferecia uma iluminação pálida e incerta. Comecei a andar, tentando afastar a sensação de desconforto. Cada passo ecoava, parecendo mais alto do que deveria. Meu coração batia um pouco mais rápido, mas eu insisti comigo mesma que não havia razão para me sentir assim. Era só uma caminhada como tantas outras. Metade do caminho já estava percorrido quando senti. Alguém estava me seguindo. O instinto de olhar para trás foi imediato, mas contive a curiosidade, mantendo o olhar fixo à frente. Podia ouvir passos, firmes, compassados, como se a pessoa estivesse mantendo a mesma velocidade que eu. Acelerei o passo, tentando despistar, mas os passos atrás de mim fizeram o mesmo. Meu coração agora batia freneticamente, e uma leve camada de suor frio se formava na minha testa. A rua parecia interminável, e o fato de não haver ninguém ao redor tornava a situação ainda mais assustadora. Finalmente, cedi ao impulso e olhei por cima do ombro. Não vi ninguém de imediato, apenas uma silhueta escura a alguns metros de distância. Estava longe demais para distinguir detalhes, mas era grande, mais alta e larga que a média. Os contornos indistintos tornavam a figura ainda mais sinistra, e, para minha surpresa, seus olhos pareciam vermelhos. Um brilho incandescente no meio da escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha. Meu corpo entrou em modo de sobrevivência, e eu comecei a correr. As pernas se moviam quase que por instinto, empurrando-me para frente, enquanto minha mente se enchia de um terror irracional. Podia ouvir o som dos meus próprios passos ressoando pela rua vazia, e, ao mesmo tempo, os passos daquela coisa, que continuava a me seguir, mantendo o ritmo. Virei a esquina e vi a delegacia a poucos metros de distância. A visão do prédio trouxe uma esperança desesperada, e forcei meu corpo a correr mais rápido, ignorando a dor que já começava a se instalar nas pernas. Atravessei a rua sem olhar para os lados, focada unicamente em alcançar a segurança que aquele lugar representava. Cheguei à porta da delegacia ofegante, mal conseguindo respirar. Empurrei a porta de vidro com toda a força que ainda restava, quase tropeçando para dentro. O policial de plantão, que estava no balcão, me olhou com surpresa e preocupação. "Por favor, tem alguém me seguindo", consegui dizer entre os suspiros de ar. "Está logo ali, eu o vi. Ele tem olhos vermelhos." O policial imediatamente saiu de trás do balcão, chamando outro colega. Eles saíram rapidamente para a rua, armas em punho. Eu fiquei na entrada, me encostando na parede para tentar recuperar o fôlego, o pânico ainda presente em cada célula do meu corpo. O tempo passou devagar. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava que voltassem com o homem que me seguia. Mas quando os policiais retornaram, estavam com expressões confusas. "Não tem ninguém lá fora", um deles disse, sacudindo a cabeça. "Procuramos em todos os cantos, até nas ruas ao redor." "Mas eu juro que vi", insisti, sentindo desespero crescendo novamente. Ele estava bem atrás de mim. Um dos policiais, tentando me acalmar, sugeriu que verificássemos as câmeras de segurança da rua. Subimos para a sala de monitoramento, onde outro agente já estava acessando as imagens. A gravação mostrava a rua deserta. Meu coração deu um salto quando vi a mim mesma andando, acelerando o passo, e então correndo em direção à delegacia. Mas não havia ninguém me seguindo. Apenas uma sombra indistinta, como uma silhueta negra com olhos vermelhos brilhando no escuro. Ela não tinha forma definida, apenas um borrão escuro que se movia rapidamente, mantendo-se atrás de mim o tempo todo. Quando eu entrei na delegacia, a silhueta parou. Os olhos vermelhos brilharam por mais um segundo antes de desaparecer completamente. A sala ficou em silêncio. Os policiais trocavam olhares, incertos do que dizer. O que eu podia dizer? As palavras me escapavam.
A sensação de irrealidade era esmagadora, e meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. No fim, não havia mais o que fazer. Eles tentaram me tranquilizar, dizendo que devia ser uma falha na câmera, algum tipo de interferência, mas eu sabia que era mais do que isso. Eu sabia que algo realmente estava me seguindo. Voltei para casa naquela noite com uma escolta policial, mas a sensação de segurança havia desaparecido. Minha mente girava em torno da mesma pergunta: o que era aquela coisa? Por que estava me perseguindo? Ainda me pego olhando por cima do ombro quando volto para casa à noite. Não consigo deixar de me perguntar se aquilo pode voltar. Se foi real, ou apenas uma manifestação do medo e da solidão de uma noite de feriado. Mas então, lembro-me daqueles olhos vermelhos. E o medo volta com força total. Eu trabalho como maqueiro em um hospital de urgência, e essa profissão me acompanha há mais de 10 anos. Aos 30 anos, me acostumei a ver de tudo: acidentes terríveis, pessoas lutando pela vida e, claro, a morte. Minha rotina envolve longas caminhadas pelos corredores do hospital, sempre acompanhado pelo som monótono das rodas da maca girando no piso. E, embora esteja habituado à rotina exaustiva, nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada. Era pouco mais de 2 da manhã. O turno da noite já estava avançado, e o hospital estava envolto em uma atmosfera pesada. Os corredores, normalmente agitados, estavam silenciosos, com apenas o som ocasional de um monitor de batimentos cardíacos ou um gemido distante de algum paciente. O brilho fraco das luzes fluorescentes criava sombras nas paredes, que se moviam de maneira quase imperceptível conforme eu andava. Recebi a ordem para transferir uma paciente da UTI para a enfermaria. Ela havia se estabilizado após um acidente de carro grave e estava sendo transferida para um leito comum, onde continuaria sua recuperação. Quando cheguei ao quarto da UTI, fui recebido por uma enfermeira cansada, que me entregou a prancheta com os dados da paciente e acenou para o quarto onde ela estava. "É a senhora Marta", disse a enfermeira, com a voz baixa. "Ela está um pouco confusa, mas fora de perigo. Só precisa descansar agora." Entrei no quarto e encontrei a senhora Marta, uma mulher de meia idade com o rosto marcado por cicatrizes recentes, deitada na cama. Ela abriu os olhos quando me aproximei e sorriu levemente, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieto. Algo que eu não conseguia identificar, mas que causava um desconforto silencioso. "Vamos para o seu novo quarto", Dona Marta disse, tentando soar o mais reconfortante possível. "Obrigada, meu filho", ela respondeu com uma voz fraca, mas clara. "Você sabe, foi uma tragédia o que aconteceu. O carro capotou tantas vezes que eu pensei que fosse morrer ali mesmo." Enquanto a levava pelos corredores, ela começou a contar detalhes do acidente. A cada palavra, a imagem do que ela descrevia se tornava mais vívida na minha mente. O carro deslizando na pista molhada, o impacto, o som do vidro quebrando, os gritos de pavor. Ela falava com uma clareza perturbadora, como se estivesse revivendo cada momento enquanto eu a conduzia. Chegamos à enfermaria, um ambiente simples, mas acolhedor, iluminado apenas pela luz suave que vinha do corredor. Com cuidado, transferi a senhora Marta para a cama do leito 205, ajustando os lençóis e verificando se tudo estava em ordem. Ela continuou a me observar com aquele olhar enigmático, o leve sorriso ainda em seu rosto. "Você sabe", disse ela, com uma calma assustadora, "eu morri na UTI. Eles tentaram me salvar, mas não conseguiram." Eu ri, achando que era uma brincadeira macabra. "Não diga isso, Dona Marta. A senhora está bem agora." Ela apenas sorriu, sem dizer mais nada. Enquanto saía do quarto, algo começou a me incomodar profundamente. Era como se a temperatura tivesse caído abruptamente, um frio que penetrava os ossos. O corredor, antes vazio, parecia mais escuro, as sombras mais densas. O som das minhas botas contra o chão ecoava, ressoando de maneira estranha, como se o espaço estivesse mais vazio do que deveria. Decidi voltar para o quarto, apenas para garantir que estava tudo bem. Quando entrei novamente no quarto 205, a cama estava vazia. Os lençóis estavam perfeitamente arrumados, sem nenhum sinal de que alguém havia estado ali. Meu coração disparou. Será que ela havia sido transferida para outro lugar enquanto eu estava fora?
Apressei-me até a recepção, ainda tentando processar o que havia visto, ou melhor, o que não havia visto. A recepcionista noturna, uma mulher que já estava ali há anos, me olhou com um ar preocupado enquanto eu tentava explicar a situação. A paciente do quarto 205, a senhora Marta. O que aconteceu com ela? A recepcionista consultou os registros com um ar confuso. Senhora Marta? Você só pode estar enganado. A senhora Marta faleceu ontem de manhã na UTI. Ela nunca foi transferida para a enfermaria. As palavras dela ecoaram na minha mente, repetidamente, como um sino de igreja em um funeral. Saí da recepção atordoado, o suor frio escorrendo pela minha nuca. Voltei para o quarto 205, mas a visão continuava a mesma. Cama vazia, sem sinal de vida. Naquela madrugada, o hospital parecia ainda mais sombrio, os corredores mais longos, as sombras mais pesadas. Será que eu realmente a vi? Será que ouvi sua história? Ou tudo não passou de um delírio provocado pelo cansaço? Eu me chamo Mariana, tenho 28 anos, e trabalho como cuidadora de idosos há mais de 5 anos. É uma profissão que exige paciência, empatia e, muitas vezes, uma certa dose de coragem. A maioria das pessoas não entende o quão desafiador pode ser cuidar de alguém que já viveu toda uma vida e agora precisa de ajuda para as tarefas mais simples. Mas naquela noite, minha coragem seria testada de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Recebi o chamado por volta das 22 horas. A família da Dona Elvira estava em pânico. O filho dela, Gustavo, e sua esposa, Marta, tinham que levar o bebê recém-nascido ao hospital. Ele estava com uma febre alta que não baixava e eles não queriam deixar a mãe sozinha. Ela era uma senhora de 85 anos, com os cabelos prateados e olhos que já não viam muito bem. Nos últimos meses, a condição dela havia piorado, e os médicos diziam que era demência. Ela falava coisas sem sentido, mencionava o nome do marido falecido, e às vezes parecia estar em outro mundo. Eles pediram que eu passasse a noite na casa enquanto cuidavam do bebê. A casa de Dona Elvira era grande e antiga, com mais de 100 anos, construída em estilo colonial. Paredes grossas de pedra, pisos de madeira que rangiam a cada passo, e janelas imponentes que olhavam para o jardim abandonado lá fora. Apesar do estado de conservação, ainda havia uma beleza melancólica naquele lugar. Mas, à noite, aquela casa tinha uma aura diferente. As sombras se alongavam, e o silêncio era opressor. Quando cheguei, Gustavo e Marta já estavam de saída. Marta, com o bebê nos braços, mal conseguia esconder a preocupação. Eles me agradeceram e partiram rapidamente. Assim que eles saíram, eu fui até o quarto de Dona Elvira. Ela estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto. Seus olhos, normalmente nebulosos, pareciam estranhamente focados. Como está se sentindo, Dona Elvira? Perguntei, tentando soar tranquila. Ela virou a cabeça lentamente em minha direção e sussurrou: Ele está aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Já havia escutado as histórias de que ela falava com o marido morto, mas nunca tinha presenciado nada parecido. Quem está aqui? Perguntei, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Ela não respondeu. Em vez disso, voltou a olhar para o teto, como se estivesse observando algo que eu não podia ver. A sensação de estar sendo observada tomou conta de mim, mas tentei ignorá-la. Coloquei uma cadeira ao lado da cama e me sentei, segurando a mão dela. Dona Elvira parecia calma, mas o ambiente ao nosso redor estava carregado, quase sufocante. Os minutos se arrastaram. A casa estava mergulhada em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Eu tentava me manter alerta, mas o cansaço começou a tomar conta de mim. Foi então que ouvi. No início, pensei que fosse minha imaginação. Um som leve, quase imperceptível, de passos no corredor. Eles eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Levantei-me devagar, tentando não alarmar Dona Elvira. Saí do quarto e fiquei de frente para o corredor, onde a luz fraca das lâmpadas mal conseguia afastar as sombras. O som cessou assim que cheguei ali. Olhei em ambas as direções, mas não vi nada. A casa parecia vazia, mas a sensação de ser observada persistia. Voltei ao quarto, mas antes de fechar a porta, ouvi novamente passos, mas desta vez mais próximos, como se estivessem bem atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente não vi nada. Estava começando a me sentir verdadeiramente assustada. Fui até a cama e segurei a mão de Dona Elvira, esperando que isso me desse alguma sensação de segurança.
Ela olhou para mim e, pela primeira vez naquela noite, seus olhos pareciam claros e lúcidos. Ele quer avisar sobre o bebê, Mariana, ela disse, com uma voz que não parecia a sua. Era forte, resoluta. O mesmo problema do coração que levou ele, está no menino. Mas agora pode ser diferente. Vocês podem salvar ele. Você tem que avisar. Eu fiquei sem palavras. Como ela poderia saber sobre o bebê? E o que ela queria dizer com o mesmo problema? Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a luz no quarto começou a piscar. O ar ficou gelado, e uma sensação pesada tomou conta do ambiente. Senti uma presença ali conosco, algo que não podia ver, mas sabia que estava lá. Meu coração disparou, e a última coisa que eu queria era acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. Dona Elvira, a senhora precisa descansar, falei, tentando manter a calma. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Não posso descansar até que você prometa que vai avisar o Gustavo. Diz para ele fazer o exame no coração do menino. Eu assenti, mais por medo do que por convicção. Eu aviso. Prometo. Assim que as palavras saíram da minha boca, a luz voltou ao normal, e o quarto pareceu mais leve. Dona Elvira fechou os olhos e soltou minha mão, caindo em um sono profundo. A noite seguiu tranquila, mas eu não preguei os olhos. Cada som, cada estalo da casa me fazia saltar de medo. A presença que senti parecia ter ido embora, mas o medo ainda me assombrava. Quando a manhã finalmente chegou, Gustavo e Marta voltaram com o bebê, que parecia melhor, mas ainda fraco. Contei a eles o que Dona Elvira havia dito. Inicialmente, Gustavo parecia cético, mas ao ver a seriedade em meus olhos, decidiu seguir o conselho. Alguns dias depois, ele me ligou. A voz dele estava trêmula, mas havia um toque de alívio. Mariana, fizemos o exame que você falou. O médico disse que o bebê tem um problema no coração, algo genético. Se não tivéssemos descoberto agora, poderia ter sido fatal. Eu não sei como você, como a minha mãe sabia disso, mas, obrigado. Eu não sabia o que responder. A conexão entre Dona Elvira e seu marido, mesmo após a morte, salvou a vida do neto. Desde aquele dia, ela nunca mais mencionou o marido falecido. Sua saúde mental melhorou surpreendentemente, como se uma nuvem tivesse se dissipado. Eu ainda trabalho como cuidadora, mas aquela noite me fez questionar tudo o que acreditava. Ainda me pergunto se aquilo realmente aconteceu, ou se foi apenas uma coincidência extraordinária. Já era a terceira viagem da madrugada, e eu estava acostumado a essas horas tranquilas, com as ruas quase desertas e o silêncio que tomava conta da cidade. Aquele era meu horário favorito para trabalhar. Sem o trânsito caótico do dia, a madrugada parecia ser um mundo à parte, onde só os corajosos e os insones se aventuravam. Eu, com 27 anos, dirigindo para um aplicativo de transporte, tinha visto de tudo. Gente voltando de festas, profissionais exaustos depois de um longo expediente, e até alguns passageiros que preferiam o silêncio, com os olhos fixos na janela, perdidos em seus próprios pensamentos. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela noite. Eram 3 horas da manhã, e eu estava rodando pela avenida principal, uma via larga e bem iluminada. Os semáforos, sincronizados em sua maior parte, estavam todos verdes, o que tornava a condução ainda mais fácil. Eu gostava dessa avenida. Ela era uma reta longa, que atravessava vários bairros da cidade, cortando a escuridão com suas luzes amarelas. O rádio tocava baixinho, uma melodia suave que mal se destacava sobre o som do motor. A única coisa que quebrava a monotonia da noite eram alguns carros ocasionais, a maioria deles em alta velocidade, como se estivessem fugindo de algo ou apenas ansiosos para chegar ao seu destino. Foi aí que notei, pelo retrovisor, a primeira coisa estranha da noite. Um furgão preto, surgido do nada, a uma distância considerável. Seus faróis estavam desligados, e ele parecia ser apenas uma sombra disforme na estrada. Fiquei um pouco inquieto, mas continuei dirigindo, focado na música e na ideia de que logo terminaria mais uma viagem. Mas, ao verificar o retrovisor novamente, vi que o furgão havia se aproximado rapidamente, quase como se tivesse saltado na estrada. Não tive muito tempo para pensar quando ele acelerou ainda mais e ficou colado na minha traseira. Tentei manter a calma. Já vi motoristas apressados antes, aqueles que acham que a rua é uma pista de corrida, mas havia algo nesse furgão que me incomodava.
Ele estava próximo demais, sua presença era quase opressiva, como se o motorista quisesse me empurrar para fora da pista. Decidi mudar de faixa, mas ele me seguiu, implacável. A essa altura, meu coração já batia mais rápido, e as mãos começaram a suar no volante. Então, sem aviso, ele bateu na traseira do meu carro. O impacto não foi forte o suficiente para me tirar da estrada, mas foi o bastante para me fazer perder o controle por um instante. O furgão se manteve firme, como uma sombra grudada em mim. Quando consegui estabilizar o carro, olhei rapidamente pelo retrovisor e vi que o furgão se movia para o lado, alinhando-se com a lateral do meu veículo. Foi então que ele bateu novamente, dessa vez na porta do passageiro, fazendo o carro balançar perigosamente para o lado. Meu instinto foi acelerar, tentar despistá-lo, mas o furgão continuou a me perseguir implacavelmente. Passei por semáforos vermelhos, algo que nunca fazia, mas naquela hora o medo de ser empurrado para fora da estrada era maior do que qualquer outra coisa. A avenida, que antes era um lugar de calmaria, agora parecia um corredor de terror sem fim. Cada vez que olhava pelo retrovisor, o furgão estava lá, colado em mim, como se não fosse apenas um veículo, mas uma entidade sombria decidida a me tirar do caminho. Eu não conseguia entender. Por que alguém faria isso? Estaria alguém atrás de mim? Alguém que conheci em uma das tantas corridas que fiz? Minha mente estava um caos, tentando achar respostas enquanto minhas mãos suavam no volante e meus olhos se fixavam na estrada, sempre à espreita do próximo movimento do furgão. Foi quando aconteceu o impensável. Em uma fração de segundo, o furgão simplesmente desapareceu. Um momento ele estava lá, e no seguinte, a estrada estava vazia. Reduzi a velocidade, olhei para todos os lados, mas não havia sinal do veículo. Nenhum som, nenhuma luz, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Minha mente estava em um turbilhão. Encostei o carro no acostamento e fiquei ali, parado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Meu corpo tremia, e minha respiração estava pesada. Quando consegui me acalmar um pouco, peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei o que havia ocorrido, a perseguição, as batidas, o desaparecimento. Eles me pediram para ir até a delegacia mais próxima para registrar o caso. Na delegacia, fui recebido por um policial que parecia cético desde o início. Contei a história em detalhes, mas senti que ele não estava acreditando em uma palavra do que eu dizia. Foi quando sugeriu que verificássemos as câmeras de segurança dos semáforos pelos quais eu havia passado. Acompanhei o policial até a sala de monitoramento, onde um técnico já estava acessando as imagens. Eu esperava que, ao verem o furgão, tomassem alguma atitude. Mas o que apareceu na tela foi ainda mais assustador do que o próprio evento. As imagens mostravam meu carro passando pelos semáforos, exatamente como eu descrevera. Mas não havia sinal do furgão. Em nenhum momento ele apareceu. Era como se eu estivesse sozinho na estrada, fugindo de algo que só eu podia ver. Meu carro passava em alta velocidade, os semáforos vermelhos claramente ignorados, mas não havia nenhuma explicação para as batidas, para o medo que eu havia sentido. O policial me olhou, confuso, e perguntou se eu tinha certeza do que havia visto. Como eu poderia ter certeza de qualquer coisa depois daquilo? Saí da delegacia sem respostas, mas com um peso enorme nos ombros. E até hoje, sempre que pego a estrada naquela hora da madrugada, não consigo deixar de olhar pelo retrovisor, esperando, temendo, que aquele furgão preto volte para me perseguir. Sou Mariana Lopes, uma repórter investigativa de 30 anos, apaixonada pelo que faço e determinada a buscar a verdade, independentemente de quão obscura ela possa ser. Minha rotina muitas vezes me leva a explorar os aspectos mais sombrios da sociedade, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela madrugada. Era uma terça-feira, e o relógio já passava das 3 da manhã quando me vi sozinha na redação. O silêncio do escritório vazio era perturbador, contrastando com a agitação do dia anterior. A maior parte da equipe já havia ido embora, mas eu precisava terminar uma matéria urgente. Tratava-se de um assassinato brutal que envolvia rituais macabros. Os detalhes eram horripilantes, e as imagens do local do crime ainda estavam frescas na minha mente. Enquanto revisava as anotações e organizava as gravações, senti um frio intenso percorrer minha espinha. Tentei ignorar, atribuindo à exaustão e ao ar-condicionado, que
que sempre parecia estar em uma temperatura inadequada. Liguei meu gravador de mão para ouvir novamente os depoimentos das testemunhas. As vozes tremidas e as descrições aterradoras ecoavam no silêncio do escritório, criando uma atmosfera ainda mais densa. De repente, ouvi o som de teclas sendo pressionadas. Levantei os olhos da tela, desconfiada. O som vinha de algum lugar no fundo do escritório, mas todos os computadores deveriam estar desligados àquela hora. Caminhei pelo corredor estreito, iluminado apenas pela luz do meu monitor, e parei em frente a uma das estações de trabalho. Nada. O teclado estava em silêncio, e a tela apagada. Voltei para minha mesa, tentando me concentrar novamente na matéria. Estava quase terminando de ouvir as gravações quando o monitor do computador à minha esquerda piscou, ligando e desligando repetidamente. Meu coração disparou. Não havia ninguém ali, e não havia razão para aquele comportamento. Desliguei meu gravador e fiquei imóvel, escutando. O som de passos ressoava na sala ao lado. A sala ao lado era uma antiga sala de reuniões, que estava trancada há meses, desde que mudaram a disposição da redação. Ninguém usava aquela sala, e a chave ficava guardada na recepção, que estava deserta àquela hora. Ainda assim, os passos continuavam, agora mais altos, mais próximos. Algo estava definitivamente errado. Reuni toda a coragem que pude e me aproximei da porta da sala trancada. Toquei a maçaneta, que estava gelada como gelo, e a girei lentamente. A porta se abriu com um rangido assustador, revelando a escuridão total do interior. Senti um arrepio percorrer minha pele, mas não recuei. Entrei, tentando acender a luz, mas o interruptor não funcionava. No exato momento em que meus olhos começaram a se ajustar à escuridão, fui atingida por uma visão aterradora. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, os mesmos que vi nas fotos do local do crime. As vozes das testemunhas ecoavam na minha mente, como se fossem sussurros vindos das próprias paredes. Os móveis estavam cobertos por uma fina camada de poeira, exceto pela mesa no centro da sala, onde havia velas acesas, que eu não havia notado antes. As velas tremeluziram, e uma sombra se materializou no canto da sala. Não era apenas uma sombra, mas uma presença, algo que parecia se alimentar do medo que tomava conta de mim. A sensação de ser observada, de estar cercada, me paralisou. De repente, tudo ao meu redor começou a girar, as vozes se tornaram mais altas, mais intensas, até que tudo se apagou. Acordei com um solavanco, sentada na minha mesa, o rosto pressionado contra o teclado. A luz do sol da manhã entrava pela janela, e o escritório estava novamente cheio de vida. Levantei a cabeça devagar, sentindo uma dor latejante nas têmporas. Olhei para o monitor e vi que a matéria estava pronta e enviada ao editor-chefe. Eu não me lembrava de ter terminado a matéria, muito menos de tê-la enviado. Revirei minha mente em busca de algum fragmento de memória, mas tudo o que encontrei foi um vazio assustador. Desliguei o computador e arrumei minhas coisas rapidamente. Estava exausta e ansiosa para sair dali. No caminho para casa, minha mente continuava a girar, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia acontecido. Quando cheguei ao meu apartamento, o silêncio era uma espécie de alívio, mas não o suficiente para afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Deixei minha bolsa no sofá, me joguei na cama e fechei os olhos, esperando que o sono viesse rápido. Mas antes que eu pudesse relaxar, meu celular começou a tocar. Era meu chefe. Meu estômago se revirou. Só podia ser uma bronca. A matéria devia ter ficado horrível, e eu nem conseguia lembrar como a finalizei. Respirei fundo e atendi, preparando-me para o pior. Mariana, parabéns pela matéria. Está incrível. Já é uma das mais comentadas dos últimos tempos. Parabenizações? Não era isso que eu esperava. Minha mente, que já estava confusa, ficou ainda mais desconcertada. Agradeci mecanicamente, sem saber exatamente o que dizer, e desliguei. A curiosidade começou a tomar conta de mim. Precisava entender o que estava acontecendo. Peguei meu notebook e abri a matéria. À medida que lia, um arrepio gelado subia pela minha espinha. Cada palavra descrevia com precisão o que eu havia experimentado na sala trancada. Os símbolos, os sussurros, a presença. Mas como era possível? Como aquelas palavras haviam surgido ali, se eu nem me lembrava de tê-las escrito? Voltei para a cama, com a mente a mil, tentando encontrar uma explicação racional. Mas quanto mais eu pensava, mais as dúvidas cresciam. Como aquela matéria podia descrever algo que parecia tão surreal? E então, o que você achou dos nossos relatos de terror de hoje? Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. E caso você tenha um relato assustador para compartilhar,
Deixe aqui nos comentários também. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Se gostou e quer continuar acompanhando nossos relatos arrepiantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos. Até o próximo Será Real, e lembre-se, nem tudo é o que parece ser.